Pronto. Agora seria bom era desligar os microfones, porque senão interfere na gravação. Francisca deve estar com o microfone ligado. Francisca, por favor, desliga o microfone. Ela não está ouvindo. Deixa eu ver onde é que eu localizo, Francisca. Cadê Francisca? Está com ele desligado. Por que que está... Bem, então, como eu estava dizendo, Ô, Carlos, por favor, Itana, desliga o microfone, porque como eu como vou é? Eu não visualizar... sei. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então, essa aula é o impacto das profecias que se autocumprem nos conflitos familiares, quer dizer, qual a influência dessas profecias nos conflitos familiares. Eu dividi a aula em duas partes, a parte 1 e a parte 2. A aula de hoje, que eu vou trabalhar a parte 1, eu vou trabalhar somente, assim, ó, vamos conhecer o que é uma profecia, como são esses estudos, entendeu? Quais são as profecias corriqueiras, as que eu conheço, as que você conhece. Se for botar que as que nós conhecemos, da meia-noite a aula não acaba, né? Mas, no mínimo, a gente vai falando algumas e o impacto delas. Para quando chegar na... Boa noite, Jussara. Para quando chegar na próxima aula, nós já trabalharmos como ressignificar essas profecias e essas profecias e a mediação familiar sistêmica. Como é que nós ressignificamos? Como é que o mediador, qual o papel da mediação familiar sistêmica dentro desse contexto, dessas profecias que se autocumprem? Então, hoje eu deixei só para explicar o que é, que na próxima nós já vamos para como ressignificar e mediação familiar sistêmica e as profecias. Tá certo? Então, podemos aí seguir, né? Deixa eu ver aqui para vocês não ficarem aí muito perdidos. Meu Deus, o Zoom mudou muita coisa nesse período que eu fiquei sem dar aula. Toda vez que agora eu entro no Zoom, já não é mais a mesma coisa. Ai, consegui dessa vez. Pronto. Então, vamos ver aí. O impacto das profecias que se autocumprem nos conflitos familiares. Esse estudo, esse trabalho veio de Paul Watzlawick, um renomado psicoterapeuta e teórico da comunicação, que dedicou grande parte de seu trabalho ao estudo de como os padrões do comportamento e a comunicação moldam a realidade. E um dos conceitos centrais de sua obra é o fenômeno da profecia que se autocumpre. Então, vocês que são, os que já são meus alunos, e acredito até que quem não é aqui meu aluno, mas já conhece alguns livros de Paul Watzlawick. O principal dele é a Pragmática da Comunicação Humana. Nós trabalhamos com esse livro. Tem um módulo sobre comunicação humana, que é o estudo desse livro. Tem outro livro aqui que é sempre
pode piorar, ou A Arte de Ser Infeliz. É um livro pequeno, cheio de reflexões, e neste livrinho tem um capítulo sobre as profecias que dão certo. E outro livro muito bom de Paul Atila-Vista, organizado por ele, trabalhando na época do construtivismo, é A Realidade Inventada. Vocês puderem comprar, tudo só na estante virtual. E esse outro livro que eu tenho também, que eu gosto muito, que é O Olhar do Observador. Tá? O Olhar do Observador, porque isso daqui a gente já... Entendeu? Então, com esse tema, foi um tema, assim, bastante estudado e... Deixa eu ver aqui. Ah, tá aí. Está passando aí para vocês o slide? Sim, Hein, gente? Tá. sim. Então, tá. Então tá certo. É porque a gente naquele. Então, o que é uma profecia que se autocumpre? O que é? O que é isso que a gente tanto fala? Porque nós viemos de um lugar das profecias bíblicas, não é? A gente sempre vê como profecias os mitos antigos, né? Mas, para Paul Wachowski, o conceito das profecias que se autocumpre descreve como crenças e experiências sobre uma situação ou pessoa podem influenciar comportamentos de modo a fazer com que tais expectativas se concretizem. Vejam bem quais foram os dois itens eu sublinhei. Profecias que se autocumprem, ela tem como ponto as crenças, as nossas expectativas. E são essas crenças, essas expectativas que nós colocamos em outros ou assumimos para nós mesmos, que influenciam o nosso comportamento. E ao influenciar o nosso comportamento, influencia também a nossa realidade. A forma como nós nos comportamos modifica a nossa realidade. Então, a gente vai ver assim, dá um exemplo assim, só para esquentar, como se diz, só para esquentar. Todo casamento acaba caindo na rotina e esfriando. Aí, quando a gente ouve o tempo todo, desde criança, essa profecia, e se nós acreditamos nela, a profecia tem a ver com a crença, não é isso? Se nós acreditamos que todo casamento acaba caindo na rotina e esfriando, o que é que vai ocorrer? Começamos o casamento com um determinado desempenho, mas como nós já sabemos que casamento deu 7 anos, 8 anos, aí a gente fica casado por pirraça. Começa essas brincadeiras, né? Ah, tá casada, a gente não separa, mas não é a mesma coisa. Acaba aquela alegria, o vigor, aquela criação como é que se diz assim, de investir em novidades no casamento. Nós começamos a deixar de investir em novidade, de dizer, é aniversário, vamos jantar. No início se apronta todo para jantar, primeiro ano de casado, segundo ano, depois aqui jantar que nada, hoje eu vou trabalhar, amanhã eu tenho que acordar cedo. Então, e quando sim o casamento vai caindo nessa rotina, de novo, nós não investimos na mudança. Por que não investimos?
Porque a crença, o nosso comportamento está baseado nesta crença. O casamento acaba caindo na rotina. Todo mundo sabe. Ah, no começo é amor, depois é amizade. Vocês já ouviram isso? No começo é amor, depois é amizade? A pessoa não investe, não faz um investimento no amor, porque acreditando nesta crença. Se a crença fosse é amor do começo ao fim, tem que sair para jantar, mesmo que sejam 50 anos. Aí todo mundo dizia, não, mas tem que ir, é lei, não é? Mas qual é a profecia? Não precisa mais. No início é bom. Depois a gente convive, vira irmão, vira amizade. A mesma coisa. Se eu desconfiar do meu cônjuge, é porque ele tem algo a esconder. Isso leva a pessoa. Vocês podem observar, casal que um desconfia demais do outro, o outro começa já como quem diz o seguinte: "Ih, meu Deus do céu, é, fulana é toda desconfiada, eu não vou fazer isso, eu não vou deixar esse papel aqui." Qualquer coisa que a pessoa encontra pode ser um bilhete de um chefe, ou da chefia que é feminina, de uma chefa que diz alguma coisa. Por que ela escreveu isso? Isso desenrola, entendeu? Um conflito totalmente desnecessário, uma comunicação totalmente disfuncional, que pode até gerar uma separação. Por quê? A desconfiança. E a pessoa diz, não, se a gente está desconfiando, alguma coisa tem. Qual é a metáfora que segue isso aí? Onde há fumaça, há fogo. Não é assim? Onde há fumaça, há fogo. Aí não tem a fumaça, nós tocamos fogo. Porque acreditamos tanto de que existe alguma coisa que não sabemos, que essa fumaça pega fogo. E quando vê, está lá na mesa de mediação. Mas, doutor, eu nunca confiei nele. Quem não já ouviu essa frase? Eu nunca confiei nele. Este casamento não vai dar certo. Essa frase daí, nós ouvimos muito mais de nossas mães, né? E o que é que ocorre? Só porque a mãe passa o tempo todo nos fazendo acreditar que este casamento não vai dar certo, nós nos comportamos de acordo que o casamento realmente começa a ter problemas. Porque a qualquer movimento estranho que haja na relação, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Bem, minha mãe disse que não ia dar certo. Quer dizer, não tinha nada. Aí eu me comporto, nós nos comportamos de acordo que essa profecia, que a priori não tinha nada de verdadeira, torne-se uma grande verdade. Mas isso é o nosso comportamento diante da profecia. Então, uma profecia que se autocumpre é uma suposição. O que foi que a mãe fez? Uma suposição. Sei lá, fulano do jeito que é, isso pode vir a não dar certo. Uma suposição. Que tão só por ter sido feita, converte em realidade. Por quê? Porque todo o nosso comportamento está focado aonde? Nessa crença. Esse casamento não vai dar certo. Então, o evento suposto, esperado ou profetizado, se confirma. Se nós ficássemos o tempo todo pensando, não, nós vamos dar certo, sim, vamos já começar por outro lado, vamos nos mudar, vamos fazer, vamos acontecer, estava levantando o casamento.
Mas não, você já casa com o estigma de que vai dar errado. E quando dá, é como se você já dissesse, todo mundo já dizia mesmo que não ia dar certo. Quer dizer, você e ele e todo mundo se comportou, se comunicou exatamente levando como base que aquilo não vai dar certo. Então, a pessoa é como que chega assim, logo no começo, logo no início da caminhada, a pessoa já começa a esfriar, já começa a ir abandonando, como quem diz assim, sempre diziam isso, eu não vou mais nem lutar, eu não vou mais nem fazer. Aí eu estou dizendo isso para vocês verem o quanto que a comunicação influencia no nosso comportamento e o quanto o nosso comportamento influencia a realidade. Então, quando nós estamos diante de premissas, de profecias, as quais nós acreditamos, tenho certeza que lá para adiante nós vamos fazer se cumprir essa profecia. Aí, aqui tem do lado a história de Édipo. A história de Édipo é uma história assim muito interessante, que era simplesmente uma profecia. Mas essa profecia, porque ele acreditou, o pai dele acreditou, como todos acreditaram na profecia, todos se comportaram de modo a que a profecia se autocumprisse. Qual era essa profecia? Essa profecia era de que Édipo iria matar o pai e casar com a mãe. O pai Laio e a mãe Jocasta, né? O que fez os pais? O que fizeram os pais? Tanto Laio como Jocasta se uniram e disseram: se o oráculo está dizendo isso, então vamos dar fim na criança, porque aí não vai se cumprir a profecia. Perceba, ele acreditou na profecia, não é isso? Tanto acreditou que ele tomou a primeira medida para ir contra a profecia, né? Vou matar o filho, porque ele, morto, não vai nem me matar e nem casar com a mãe. Se ele não tivesse acreditado nesta profecia, a profecia não teria se realizado. Porque o que foi que ele fez? Mandou matar a criança. O servo não matou, o rei da cidade vizinha encontrou a criança abandonada, um servo dele, sei lá quem, pegou a criança, ele foi criado como o filho do rei de Corinto, da cidade vizinha, e não sabia que era filho adotivo. Perceba. E adulto, ele esteve no oráculo e o oráculo tornou a dizer a mesma coisa. Tornou dizendo, disse para ele, né? Porque não é tornou, porque ele não sabia que tinha dito uma vez, né? Disse para ele: você vai matar seu pai e casar com a sua mãe. Ó, ele de novo acreditou. Não, se antes que isso ocorra, eu vou sair da cidade de Corinto e vou para Tebas. Tebas era a cidade que ele nasceu. Vou sair de lá para cá para não matar meu pai nem casar com a minha mãe. Na viagem para cá, ele encontra o pai biológico e um servo. Tem uma discussão, ele mata o pai biológico e o servo. Ele não sabia que era o pai biológico, ele estava fugindo de matar o pai de, como é que se diz, de criação, pai adotivo dele. Quer dizer, se ninguém tivesse acreditado na profecia, ele estaria morando com os pais e ele não iria matar
o pai e ficar com a mãe, porque ele não iria casar com a mãe, porque a mãe não iria casar com ele, como ele, quando ele soubesse do oráculo que isso ocorreu, o que foi que ele fez? Ele mudou de cidade, pensando que eram os pais biológicos dele. Então, foi o comportamento de cada um que acreditou na profecia que levou a que a profecia se concretizasse, que viesse realmente a se concretizar. E aí nós vamos ver agora a profecia e as crenças limitantes. Que profecia e crença é como se andassem assim, ó, de mãos dadas. E quando nós chegamos na mediação, a coisa que a gente mais vê é crenças, entendeu? Percepção um do outro, que nós precisamos o quê? Desconstruir essas percepções. Então, nessas profecias, a profecia e as crenças limitantes. Então, eu botei aqui assim, ó, o que é, na realidade, esse contexto chamado profecias que se autocumprem? São as crenças, as expectativas que a gente coloca no outro, os preconceitos, as superstições, os desejos, os julgamentos. Tudo isso são construções mentais, são construções nossas. Minha crença de que o casamento não vai dar certo, a minha crença de que o meu filho não vai dar para nada, a minha crença de que esse menino aí não vai ser doutor, não vai ter curso superior, entendeu? Então, isso é uma construção minha, mental, mas essa construção mental influencia o nosso comportamento, tanto o comportamento do pai como do filho, como o comportamento da esposa como do esposo. E é esse contexto, crenças, construções mentais, comportamento, perspectivas que criam a realidade. Que realidade vai criar a realidade que se autocumpre? Aquilo que é dito começa a ser verdade. Vocês até já viram que tem mentiras que tornam-se verdade, não é mesmo? Então, se alguém acredita que não será aceito em um grupo, essa crença pode gerar um comportamento de retração ou ansiedade, os quais, por sua vez, podem ser interpretados pelos demais membros do grupo como uma falta de interesse de pertencer, como se a pessoa se achasse assim: ela não fala aqui com ninguém, não diz nada, nada. A pessoa está ali se sentindo mal porque acha que não está sendo aceita pelo grupo. O outro está interpretando como, tá vendo? Ela não conversa com ninguém, não se enturma com o grupo, aí todo mundo começa a abandoná-la. E a profecia é o quê? Se confirma. Ela se retrai, os outros do grupo se afastam e a profecia se confirma. Ela se sente excluída do grupo. Vocês já devem ter visto ou vivenciado situações assim. Ora, eu não sei, eu não quero ir muito, porque eu não sei, aquele dia eu estive lá naquela sala, achei todo mundo assim, meio frio comigo, né? Eu não quero ir, não quero incomodar. Aí você chega sem querer incomodar, toda retraída. Mas isso é você que está com essa crença na cabeça. Tudo que o outro fala para você, aquilo é direcionado a você. E termina que você realmente como quem diz, se confirmando essa exclusão, como quem diz, ela é uma pessoa chata, tudo que a gente fala, ela se aborrece, tudo que fala diz isso, diz aquilo. E aí se confirma
essa profecia, essa crença, essa crença. Então, esse slide aqui, eu escrevi assim, com muito carinho, para ficar assim, ó, na memória de vocês. A profecia que se autocumpre está enraizada em nossas crenças, que apenas pode ser formulada, que apenas por ser formulada desencadeia ações ou reações que tornam a previsão verdadeira. Então, a profecia que se autocumpre, isso é uma fala de Paul Atlavisky, a profecia que se autocumpre está enraizada em nossas crenças. Só quando nós acreditamos numa profecia é que ela pode se confirmar. Ausente o fator crença, convicção, ausente também os seus efeitos. Por quê? Porque você não vai se comportar. Se você não desconfia do marido, ele pode botar a roupa onde ele quiser. Aliás, a gente até é capaz de pegar a roupa, botar na máquina com dinheiro, carteira e tudo. Agora, se você desconfia, aí até um dinheiro embolado, a pessoa diz, por que ele embolou esse dinheiro? Alguma coisa está por trás. Um dinheiro embolado, todo machucado no bolso. Tem alguma coisa aí. Então, ausente a crença, ausente os efeitos da profecia. Então, quando nós estivermos em mediação, nós precisamos trabalhar essas crenças limitantes e disfuncionais dos mediandos. Então, aqui vem mais alguns exemplozinhos que eu trouxe, e vou parar um pouco para ouvir os exemplos de vocês, depois eu prossigo. Esse filho nunca vai aprender a se comportar direito. O que é que ocorre? Os pais tanto diz isso, tudo que o menino faz, ele é um mal comportado, ele está sendo mal comportado, ele nunca se comporta igual aos irmãos, ele nunca se comporta igual aos outros. Uma hora é o próprio menino que já diz assim: não, mas eu não sei fazer como eles, não. Eu faço assim, acabou. Ele não vai se comportar igual aos outros. Outra aqui. Minha sogra nunca vai gostar de mim. Então, o que é que está por trás dessa profecia? A nora ou o genro entra no relacionamento já convencido de que a sogra não gostará dele ou dela. Já entra assim. Então, toda fala, todo movimento da sogra estará sempre eles dizendo de que, tá vendo o que ela disse? Isso foi para mim. Então, por acreditar nessa profecia, ele evita interações, age na defensiva, responde com frieza, e essas atitudes vão se confirmando, até que a sogra percebe uma certa antipatia, uma certa rejeição, e desenvolve uma relação distante com esse genro ou com essa nora. E aí a pessoa está vendo? Está vendo? É como quem diz assim, ó, existe uma retroalimentação. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas eu vou só Então, comentar. caiu Da essa parada forma que aqui. eu me comporto, eu, o outro tem uma resposta. Mas eu estou ouvindo Resposta a do aula. outro, eu retroalimento. Se eu retroalimento, aquilo vai se confirmando. Resposta e comportamento. Então, esse daqui que é bem comum, a minha nora, o meu genro quer afastar o meu filho de mim.
simplesmente aquela história de eu casei com seu filho, agora acabou. Ele não tem mais, como quem diz, qualquer responsabilidade, ele não vai mais se envolver com as coisas que sejam da casa, ele não vai mais fazer isso. Então, quando a gente vai ver a relação, o comportamento e a comunicação dessas pessoas estão levando elas a exatamente cumprir com aquilo que eles estão acreditando. Agora eu preciso ouvir vocês. Eu vou parar aqui, que eu preciso. Gente, eu preciso agora de mais exemplos para a minha próxima aula. Eu já dei vários aqui. Agora eu quero que vocês me deem alguns exemplos de profecias que vocês já viram acontecer na família de vocês, nos vizinhos, na escola, em aprendizado. E que você diz, eu não sabia, mas era assim. Vamos abrindo, tudo bem, Gisele? Oh, que prazer estar por aqui. Tudo bem. Aí, me digam aí uma profecia que vocês já ouviram falar. Fala, Fernanda. Professora, eu fico imaginando, assim, eu não estou lembrando de nenhuma profecia assim na minha família, mas ouvindo a senhora falar, é realmente assim olhar quais os padrões que estão se repetindo, né, intergeracional, e isso vem criando assim umas certezas, né, umas verdades, como que a cada geração aquilo precisasse se repetir, né? Então, É, eu estou entendendo bem que é nesse sentido a sua fala. E a gente observar o que exatamente. seria isso, né? Vai se repetindo, se repete a profecia e o comportamento, o padrão de comportamento. No que não muda o padrão de comportamento, também não se muda a profecia se cumpre. Alguém tem que cortar isso, tem que romper. Eu fico imaginando assim, em cima do feminino, né? Das gerações, né? E quanto Hum, a gente foi pressionado por tantas crenças, né? Por tantos preconceitos, por tantos, enfim, tantas coisas que a gente foi rompendo, né, ao longo da vida, né? As mulheres foram rompendo, mas sim. eu imagino assim, por exemplo, a virgindade, o tabu da virgindade, Hum. o tabu da questão do Ah, meu Deus, casamento, tudo isso, o quanto causou que sofrimento, né? ocorreu aqui que está andando sozinho o meu computador. Uhum. O que foi? Ah, eu acho que caiu minha internet. Alguma coisa ocorreu, o que foi aí? Tá dando para ouvir a senhora Não, perfeitamente. tá perfeito, não houve nada. A Fernanda estava falando. E vocês estão ouvindo, Fernanda? Sim, Sim. Eu ouço, Sim. mas não vejo. Ah, pois a gente está tendo o privilégio de ver Fernandinha. Oi, Fernanda. Que coisa incrível foi que ocorreu aqui. Eu cor... Deixa eu ver aqui o que é que está ocorreu funcionando da comigo. seguinte forma: eu acredito que quem está com a vez da fala aparece grande na tela e os demais fica minimizado. Sim. Exatamente, você mesma, Marina, tá assim, grande. Agora foi você que apareceu grande. E eu ainda estou aparecendo, mas essa é brincadeira. Eu ainda estou. Olha, meu Vai dar Deus do céu. certo. Ainda está escrevendo. Vocês estão vendo aí? Botei legenda. Meu Deus do céu, o que ocorreu? Que eu não sei voltar para a sala do Zoom. Eu estava aqui. A Alguma senhora coisa. está na sala do Zoom. A gente está lhe vendo. Ah, aqui, peraí. Essa aqui não é Nanda. Aperta aí pra gente ver. Olha, eu vou apertar aqui para ver o que é que vai dar, viu, Sacode de gente? novo. Sacode, aperta Vai aí. ficar Aqui. tudo certo, professora Dalva. E agora? Não, aí é a legenda. Aí é legenda. Olha, o Zoom mudou muita coisa, bem no período. Aperta desse daqui. Aqui. É.
Ah, não, aqui mostrou os slides todos. Não, bem no período que eu parei de usar. E agora, Mas não está aparecendo legenda, não, professora. Para a gente não está aparecendo, não. agora, será que é o meu computador? Deve estar aparecendo só para a senhora, porque para a gente não está aparecendo, não. Tá tudo certo. Menina, você não, o detalhe que está é o seguinte, por exemplo, se eu quiser compartilhar, eu não vejo a sala do Zoom para compartilhar, para continuar a aula, entendeu? Eu posso até continuar do jeito que está, mas sem ver vocês. Que loucura, filha. Que loucura. Dessa vez eu vi loucura. Mas tá passando sozinho também, ó. Ele está passando sozinho. É, Veja no meu. Eu vou entrar no Zoom pelo celular. É alguma coisa, algum A senhora está vídeo. nos ouvindo? Está aparecendo Eu normalmente estou para todos ouvindo, nós. eu ouço vocês normal. Veja aí agora como é que vai aparecer. Bota aqui na câmera para ver se vai aparecer. não, aqui só não aparece. É bem. Olha, saiu do... Peraí. Tem alguma coisa. Ó, você voltou, tá vendo? Ah, voltei. Calma, share. Ah, pronto, não precisa de compartilhar agora, não. Pronto. Como foi que você saiu aqui? Veja aqui. Deixa aqui. É. Ai, voltou. Mas tá louco, hein? Eu tenho uma impressão, sabe o que é, gente? Deixa eu contar logo. Tem algum problema nas entradas do meu. As entradas USB, que não está controlando nem o monitor, nem nada. Eu levei para trocar. O rapaz me disse: Isso aí é um serviço muito sério. A senhora vai ter que ver uma pessoa que seja assim, técnico nisso, porque senão vai danificar o computador todo. Eu não faço. Como eu ia dar aula hoje, aí eu vim, aí o monitor não está acessando. E eu acho que isso aí é ele e o mouse, entendeu? Falta de contato. É uma coisa que é uma falta de contato. Então, o mouse fica à deriva. Só pode. Mas vamos lá. Deixa eu só, antes de Fernandinha terminar de falar, porque eu não sei como é que eu vou terminar a aula. Mas quando chegar no final da aula, vocês fiquem aí aguardando, porque Ricelli Rossi tem aí um livro para apresentar para vocês, viu? Então, olha aí, vocês já viram que é mau contato? Não é para vocês, não, é para mim. Eu não tô vendo, não. Elas não veem que. Para nós não está aparecendo nada, Só professora. aparece Está para a mim, tela normal. vocês somem, eu fico sem tela, entendeu? Aí se isso ocorrer, e a gente já sabe qual é o problema, a gente prossegue com a aula, Tá porque abrindo tudo sozinho. É mais fácil você desconectar o mouse, cara. desconectar o mouse, né? É, porque ele vai mexer tudo aí sozinho. Se eu desconecto o mouse, aí eu não, pronto, Ah, o cadê? mouse. Não, esse também não. Vou desligar o mouse. Pronto. A gente fica sem compartilhar. Ufa, que paz. Pronto. São dois aqui, ó, moça. Não, esse também tem o mesmo problema. Pronto. Meu Deus. A gente fica sem compartilhar qualquer coisa. Eu falo sobre os livros que indicou no início das aulas. Eu não vi quem foi que tinha colocado isso. Então, aí eu vou explicando sem qualquer coisa na próxima aula. Se tiver, você será, eu gostaria de ver aquele slide e tal, aí não tem problema, eu passo para vocês. Espero que não, que conserte isso, né? Porque o mouse não funciona. Então, pronto. Então, vamos ver. Pode falar, Fernandinha. Já conseguimos agora resolver. Fica sem slide. Então, eu falava sobre essa questão mesmo dos padrões comportamentais que vão se repetindo pelas gerações, né? E trazia um pouco para o feminino, né? Imagino o quanto de sofrimento, né, a gente foi vivenciando aí nas nossas gerações acerca dos tabus, né? O tabu da virgindade. Imagina uma mulher que, digamos assim, ousou, né? Ousou fazer algo diferente e o quanto isso uma profecia de que você vai ser infeliz,
que Não, você você não vai casar nunca, não vai casar nunca, não vai ter nenhum homem filho, vai lhe respeitar, coisas assim, entendeu? Então, eu estou entendendo nenhum bem homem essa vai lhe sua, respeitar por causa disso, né? por causa disso, e, enfim, tantas outras coisas que, pelos quais a gente passa, né? E Sim. que a gente, de alguma maneira, por culpa ou por lealdades mesmo, ou seja lá o que nome a gente possa querer dar, Crença mesmo, é ou, porque ou, acredita. ou até a necessidade de pertencimento mesmo àquele grupo, né? E Ah, o tudo. pertencimento influencia. Porque É, vocês vejam mulheres que não acreditavam nessas crenças, podiam sim não ser mais virgem, casava e casava bem. Aí nego dizia o quê? Deu sorte, arranjou um bom homem. Não, ela não acreditou nessa crença. Quem acreditou que ocorreu isso, aí começa, eu não quero mais me relacionar com homem nenhum, fica dentro de casa trancado, vai cuidar dos sobrinhos, começa a culpa, entendeu? exato, querida. Muito boas as suas colocações, professora, como sempre. E nós precisamos, como mediador, da próxima aula é que a gente vai ver mais ou menos como a gente ressignificar isso e de que forma o mediador pode ir aos poucos trabalhando isso. Entendeu? Ah, bom, não tem slides. Então, bom. Alguém tem mais algum exemplo, gente? Magra tem algum? Ricelli tem algum? A senhora quer de uma fala ou quer de casos? O que você trouxer, nós trabalhamos. Eu acompanhei uma família que ficava dizendo que ele é calado porque ele é triste, ele não gosta do dia do aniversário porque é o dia do mesmo nascimento do pai, e o pai já era falecido. E aí, com isso, quando eu soube disso, eu bloqueei. Eu não conseguia falar a respeito do pai. E, no entanto, ao longo dos anos, aí timidamente, assim, nas festas de aniversário, ia, até que eu vi que nesse aspecto, assim, do festejar, tinha problema. Foi a outra pessoa que botou essa divisória, esse muro, construiu esse muro. Sim. E a mim, a fala chegou do tipo assim, poxa, então se ele tem esse muro dele, se ela me conta que há esse muro nele, eu fiquei de cá ter um relacionamento respeitoso com esse limite, entendeu? Quer dizer, você acreditou. Eu Se acreditei você nisso. não tivesse acreditado, você ia desmistificar. A primeira coisa que você ia fazer era fazer uma festa. Exato. Então, Entendeu? acreditou, olha, a profecia se cumpriu. No Ficou. dia do aniversário dele, não pode falar que é o aniversário dele. É, exatamente. Agora, e essa pessoa? Alguém perguntou a essa pessoa se ele queria ter festa de aniversário? É, exato. Às vezes ele só iria fazer um momento íntimo dele lá em algum lugar, cemitério, igreja, E culto. quantas vezes a gente diz assim, o falecimento foi dia 10, eu vou fazer meu aniversário dia 14. A gente, nós não fazemos isso? Ah, É, meu aniversário cai terça, quarta, não. Eu vou fazer no sábado. isso. Porque terça está todo mundo trabalhando. Era só isso. Terça-feira ainda ia para o cemitério. Exatamente. E Uma depois, outra situação, uma outra situação que a gente está vendo agora, todos nós estamos percebendo, é essa avalanche da rede social. Então, a rede social está criando palavras do tipo: minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista. Estão falando sem entender do que se trata, né? Então, estão exatamente. criando barreiras nos relacionamentos, porque minha mãe, ela é narcisista. É, Porque aquele relacionamento que eu tive com ele foi tóxico. Bom, não foi de todo bom, pode ter tido, conta-se que teve agressão, que teve falta de respeito, mas não precisa fazer tóxico, sim. delegacia, né? Então, assim, a internet está trazendo palavras que a gente está carimbando as pessoas. E era o que eu estava falando na hora que meu computador deu aí o trelelé dele. Veja bem, quando nós temos um comportamento, quando nós temos uma ação, vem uma reação, né? Ação e reação. Os pais também estão reagindo a isso.
Então, essa retroalimentação da profecia, eu sou narcisista, então agora vai ser assim, assim, assado. Quer dizer, retroalimentando o padrão. E isso tudo não vai cair aonde? Na mediação, na advocacia consensual, porque na litigiosa ninguém para muito para estudar isso, né? Pode falar, Richelle. E tem algumas profecias que elas são inconscientes, né? Ninguém falou nada, mas você vê que aquele padrão ele se repete de geração para geração. Que é o caso, por exemplo, você casa com uma pessoa que a ascendência dela toda, a mulher sempre ficou em casa, mesmo que você trabalhe, meio que de inconsciente você abandona e de repente você está dentro de casa fazendo todas as coisas. Então nem tudo é verbalizado, algumas coisas vão acontecendo de forma inconsciente mesmo. É, é, esse daí é mais comum ainda, porque são as crenças transgeracionais. Você não sabe da onde começou, mas é assim e pronto. É assim por quê? Porque você tem que se comportar para que aquilo aconteça. Entendeu? Se você não tem este comportamento, você está transgredindo. Não é isso? Você tem um caso, Osmarina? Sim, como a senhora estava dando exemplo de crenças familiares, né? Uhum. Cresci ouvindo a vida toda essa minha mãe falar do meu pai, que meu pai veio de um outro casamento, e ela ter essa barreira, digamos, com a ex dele. E até hoje ela nunca, assim, concorda de que as pessoas tenham um bom relacionamento com as atuais e as ex. E eu já não vejo problema nisso. Eu também sou casada com uma pessoa que já veio de um outro casamento e Uhum. não tenho problema com a Eu não ex. tenho. Você já quebrou essa barreira. A Sim, mesma barreira que similar a essa é a das madrastras. Né? sim. Toda madrasta tinha esse problema. Agora já está se minimizando esse problema. Mas no começo, esse fato da madrasta, ele estava diretamente associado a esse caso que você trouxe. É porque a mãe não aceitava o outro relacionamento, aí começava a impor aos filhos comportamento para confirmar de que a outra pessoa não tinha valor. Então, agora isso já está começando, né? A gente já talvez pelo grande número de separações e pelo diálogo também que começou a se constituir nas famílias, né? Isso já está sendo minimizado. Mas Algum caso, Márcia? eu Oh, acredito que peraí, pode falar, Marina. Eu acredito que minha mãe ela nunca olhou por esse lado, por questão de madrasta, é questão mesmo afetiva mesmo, conjugal, melhor dizendo, porque a gente convive com outros casais que têm relacionamentos saudáveis, porque assim, os filhos já são grandes, moram, e aí vai o pai, vai a mãe, vai o cônjuge atual, e tudo bem, ela acha isso um absurdo. Até hoje ela, tipo assim, ela fala assim, meu Deus, exemplo, não sei como que a tia consegue almoçar junto, tá ali todo mundo junto. Eu falei, mãe, isso é comum, isso é normal. A Olha, gente não faz isso pela gente, mas pelo um todo. olha, é claro que ela vai, como que ela vai achar normal outros casais estarem juntos, ex com atual, aí ela teria também que se perguntar por que que eu não posso? Por que que a outra não pode vir? Ela só quer confirmar a profecia dela. Ela só quer confirmar. Porque na hora que ela também admitir que isso é normal para todo mundo, então é normal para ela também. Perceba. Mas tinha uma pessoa que estava querendo falar. Foi você, Magda, ou foi tinha outro? Ah, peraí, não, Eu, foi Célio, não foi? foi eu, Dalvinha.
Pode falar. Ah, aqui, pronto, pode falar. Essa coisa da madrasta, a gente percebe também que na próprio nome madrasta, né, já tem uma carga. E hoje se busca falar em boadrasta, porque nem todas são más. Então é uma desconstrução também, né? De uma crença de que É, toda madrasta é ruim, toda madrasta maltrata. A gente sabe que não isso. é dessa forma. Não. Quando você falou de crenças crenças, né, da família, eu me lembro que a mãe da minha mãe, minha avó materna, ela era Hum. uma mulher que falava pouco, mas ela dizia assim: mulher que procura acha. Eu nunca procurei nada nos bolsos de seu avô. Meu avô trabalhava e ela ficava em casa. E ela teve 10 filhos. Então, ela não ia para a rua, né? Só ia quando tinha que comprar alguma coisa. Era um filho por ano, quase. E aí ela dizia isso para as netas, né? Que a mulher que Uhum. procura acha. E que ela ficou casada a vida toda, quer dizer, até meu avô falecer, porque ela nunca procurou nada. E se ele teve alguma coisa, ela nunca soube, porque ela nunca procurou. Nunca procurou. É Pois para é. as crenças que vão se passando e sempre aquilo. Se você procurar, a mulher que é desconfiada encontra. A pessoa não pode ser desconfiado ou confirma, entendeu? Não fala, Magda. Aí eu me lembrei aqui, você falou das superstições, né? Eu acho que eu era pequena aqui, viu, gente? Aqui na Bahia, em Salvador, tem a Ilha Itaparica, ali na Bahia Todos os Santos. E a gente veraneia lá desde que eu tinha 6 anos de idade. E eu me lembro que tinha uma empregada, e eu era pequena, por certo era menos de 10 anos de idade. Então, tinha uma empregada, de noite não tinha energia elétrica, a gente, de noite, 6 horas, 8 horas, quando o sol se punha, a gente já tinha que vir para casa, e criança quer ir brincar na rua. Quando era noite de lua, a gente podia ir brincar de garrafão na rua, porque ficava iluminado. Mas quando não era, a empregada ficava dizendo assim, aí falava do boitatá, do bicho da cara preta, ela não falava o nome de cobra de noite. E por que não pode falar o nome cobra? Me fala o nome cobra, porque senão a cobra aparece. Então, assim, eu me lembro que eu fiquei. Até outro dia eu senti que meu corpo não teve reação a sentir medo de cachorro. Eu tirei até uma foto e mandei para meus filhos, porque todo mundo na minha família e Uhum. amigos sabia que eu odiava cachorro. E Por quê? tudo Porque era ela com botou medo. isso na sua cabeça. Foi medo. Aí vocês vejam, né? Esses exemplos todos nos mostram como nossas crenças influenciam nossos comportamentos e acabam moldando a realidade ao nosso redor. A crença influencia. Eu já aquela crença de não passa debaixo da escada que dá azar, todo mundo passa por fora da escada, né? Então, modifica nosso comportamento, vai lá que você uma hora vai passar por fora da escada e atropelado, né? Modifica o nosso comportamento e cria uma nova realidade ao nosso redor. Então, o desafio na realidade é quebrar o ciclo dessas profecias autorrealizáveis para construir relações mais saudáveis. Esse é o nosso desafio enquanto mediadores, enquanto pessoas que trabalham com família, enquanto terapeutas, enquanto advogados consensuais. É o que? Quebrar esse ciclo para buscar uma relação mais saudável. E a comunicação é o elemento crucial no mecanismo das profecias que se autocumprem. A comunicação, por isso que Paul Atlavic, que fez o estudo, que teve gente que não esteve aí, né? Que foi o grande estudioso da comunicação humana, trabalhou com essas profecias, foi quem desenvolveu esse tema. Porque tudo que vocês falaram aí é o quê? Comunicação, é alguém dizendo ao outro e o outro se comportando, agindo e o outro reagindo. Isso é comunicação. Comunicação é comportamento.
e o comportamento comunica. Então, sempre que como é que se diz assim? Que a comunicação, a percepção e o comportamento, esses três elementos, conduzem a mudança de realidade. Então, de que forma essa comunicação vem a influenciar nessas profecias? Primeiro, crenças influenciam comportamento, não é isso? Toda e qualquer crença influencia comportamento. Para bom ou para ruim, para melhor, influencia o nosso comportamento. Nós nos comportamos de acordo com aquilo que nós o quê? Acreditamos. No que acreditamos é a forma que nós nos comportamos. E esse comportamento nosso gera o quê? Respostas. Essas ações, estas respostas das outras pessoas vêm alimentar e retroalimentar a nossa crença, o nosso comportamento. Então, essas crenças, a comunicação está diretamente ligada ao nosso comportamento, que o nosso comportamento está diretamente ligado à forma como nós acreditamos, às nossas crenças. Quando nós nos comportamos diferente da nossa crença, nós fazemos logo uma ressalva. Não, eu estou aqui, mas eu estou aqui porque fulano mandou. Quer dizer, você não estava ali porque você acreditasse que ali era o seu lugar. Entendeu? Então, a gente tem. Não esqueçam esse termo que todos os meus alunos conhecem, a retroalimentação. Então, Professora Dalva, bem, professora Dalva, eu fiquei na dúvida agora pelo seguinte, porque existem os padrões que são repetitivos que a gente traz das nossas famílias, sim, né? Aquilo que a gente vê nossos pais fazerem, a gente repete. sim. Existe as lealdades que são feitas através das gerações. Uhum. As profecias que se autocumprem não estão ligadas somente entre aspas, né? Aquelas que a nossa mãe ou nossos pais ou as pessoas significativas da nossa família dizem para a gente. Por exemplo, tipo assim, eu via muito as pessoas falarem, deixa eu estar, por exemplo, mãe dizer para a filha, né? Tudo bem, hoje você está me desobedecendo. Quando você crescer, você vai ver. Quando você tiver filho, você vai ver, né? Então, quando a pessoa chegava nessa fase de ter o filho, ou de ter um marido, ou de ter coisa assim, então elas escolhiam pessoas que iriam exatamente desvalorizar, ou então falar coisas que se cumpria aquilo que a mãe havia falado, ou que a avó havia falado, ou que alguém da família havia falado. Mas agora, como a gente está conversando aqui, apareceu assim, essas crenças populares, essas crenças que são da cultura mesmo, né? Isso entra nas profecias que se autocumprem? Quando você acredita, não esqueça da crença. Sim. Mas essa Entendeu? crença, por exemplo, se eu acreditar em bicho-papão, se eu acreditar em bicho-papão, por exemplo, Juro por Deus que se você acreditar em bicho-papão e em lobisomem, qualquer noite dessa você ouvir um cachorro latir, você vai dizer que é um lobisomem. E vai se cobrir toda e se trancar toda. Porque você está acreditando naquilo. Agora, esse trabalho nosso, eu trouxe essa aula não muito pela vertente folclórica, mas por uma vertente da influência no conflito. Porque quando sim, é folclórico, quando não está influenciando no conflito, não cabe para a gente ficar estudando, já é outra matéria. Eu quero sim, saber, sim, quando influencia no conflito. Então, como por exemplo,
quando um pai passa o tempo todo a desqualificar um filho porque acha que ele não vai dar para nada, ao Sim. tempo em que elogia o outro, esse é o bom, esse vai ser o doutor, ele é o inteligente, ele é Uhum. isso, ele é aquilo, e o de cá, esse não vai dar para nada. Não está vendo? Gastei meu dinheiro à toa. Aí, uma hora, o filho, começa a acreditar no que o pai está dizendo. E, por ele acreditar, ele simplesmente diz: Ah, não vou estudar, não vou dar para nada, eu não consigo ser igual a meu irmão. Aí a gente vê essas famílias que um cresce, fica rico e o outro fica pobre. Então, por exemplo, num conflito, vamos supor, a gente está mediando um caso. Ele tem essa concepção que o pai disse que ele não ia dar para nada porque ele não era igual o irmão dele mais velho, digamos, né? O irmão Sim. mais velho, sim, era estudioso, e ele não ia dar para nada. E a esposa, a mulher, ela também veio de uma família onde alguém dizia para ela que ela ia ser a super, né? A mãe, eu dizia para ela que ela ia ser a filha maravilhosa, que ela era a mulher maravilhosa. Então, aí surge um conflito no casamento, né? Porque Sim. ela quer sempre o melhor e ele vai sempre para baixo. Então, aí É, sim, é. as profecias que se autocumprem, Porque e na nesse realidade conflito, ele não acredita nele próprio. sim, Então ele vai sempre estar em conflito, porque por mais que queira que ele levante, ele está sempre, como quem diz, no negativo, no sim, pouco, entendeu? Na comparação com outra pessoa. porque ele se autoconvenceu pelo pai de que Se ele realmente não autoconvenceu, gostei desse termo, ele acreditou realmente que isso, ele é inferior, isso, entendeu? Aí a gente vai ver isso nos conflitos, não só dele com a mulher casado, mas dele com o pai, mas sim, dele com o irmão mais o irmão velho, mais velho, mas sim, dele com a mãe, do pai com a mãe, que diz que ele é assim porque ela protege, mas na realidade ela está vendo o que ele está fazendo e está querendo cobrir o sol com a peneira. isso, sim. Então, aí, dessa mesma forma, entendeu? Então, é o tempo todo. É nesse lugar que eu trouxe o tema, entendeu? O Então, tema da comunicação na família. Aí sim, você veja como mudou, o relacionamento ficou disfuncional. O pai culpando a mãe porque o menino não era assim. Cada pessoa não é que dizer que vai ser o irmão é maior ou é melhor, mas tem uhum, pessoas que têm habilidades diferentes. Então, sim, pode ter até muita habilidade para o estudo, o outro tem habilidade para comércio. uhum, Mas a expectativa do pai, olha a expectativa, é de que ele fosse um filho doutor. Mas sim, ele quer o comércio. Para o comércio, ele não precisa fazer medicina. sim, Aí, não, isso não deu para nada. uhum, E aí briga com a mãe porque diz que protegeu, mas a mãe está achando assim, deixe cada qual seguir o seu caminho. Ou às vezes ao inverso, é a mãe que está cobrando e é o pai que está um pouco aliviando, mas você veja que gera um conflito dentro da família. sim, Eu já ouvi um pai numa mediação dizer assim, aliás, dois, três. Um foi dizer assim, eu não vou dar nada mais para seus filhos. Você não protege? Então sustente. uhum, O outro foi já, disse para a mãe, ele disse para o filho que, o menino começou uma faculdade e no meio da faculdade quis trocar para fazer outro curso. A mãe apoiou. O pai achou assim, como quem diz, sim, já gastei o dinheiro 2 anos, agora você vai fazer outro curso? Por mim, aqui encerrou, não pago mais a sua faculdade. Isso gerou a inimizade entre o pai e o filho.
O pai e a mãe, que a mãe apoiou o filho e resultou aonde? Na mediação para divórcio. Porque o pai achava de que o filho não respeitava ele. Porque na hora que ele parou de parar a faculdade, pagar a faculdade e parou de, como é que se diz? De se comunicar com o filho, e só fazia dizer isso ao filho, que é onde a gente está batendo na tecla, né? De que ele, dessa forma, não ia dar para nada. Fez um curso, fez outro, e não vai dar para nada, é só gastando dinheiro, é só gastando dinheiro. Ele nem sabia mais em que ano de faculdade o menino estava. Porque ele não procurava saber, mas ele não saiu dessa tecla. Ah, já está no segundo curso, daqui a pouco vai largar, vai fazer o terceiro. Entendeu? Então, houve uma disfuncionalidade na família tão grande que a mulher estava querendo se separar dele. Como quem diz, eu não aguento mais, vou me mudar para um apartamento com meu filho. Mas aí também, só vou abrir um parênteses, mas não vou me meter, não. Se você for olhar, se a gente fosse trabalhar isso em uma mediação, teria também que trabalhar o fator desse menino estar no subsistema conjugal, né? Mas a mediação aqui agora é só profecia. Porque quando a gente pega uma mediação familiar, não é um único item que aparece, né? Diga, Magda. Você queria A falar? senhora falou isso, aqui a internet está funcionando bem. A senhora falou isso, eu me lembrei, um pai de mesa de audiência, tentativa de Tá conciliação, bom. Obrigada, Andréa. não era mediação, mas era tentativa de conciliação, a mãe com valor educacional dizia assim, não, para da escola, o curso de inglês. E o pai, empresário sem formação acadêmica, dizia assim, não sei para que curso de inglês, não sei para que. Não, na faculdade não vou pagar, não. Eu pago até a escola, faculdade não. E aí se viu isso, né? Que ela tinha esse currículo, né? Ela dava valor A à carreira acadêmica. educação e ele não, É, porque ele chegou a ser vitorioso, né? Então ele achava que não era necessário. Então, quando chegamos na mediação, gente, a mediação familiar é a coisa mais rica que tem, porque você simplesmente escute, ouça as narrativas, porque é um celeiro de coisas para serem trabalhadas, aprendidas, ressignificadas, não só para os medianos, mas para nós também. Entendeu? Então, é uma coisa assim muito bonita a mediação familiar, desde quando a gente saiba ouvir e também, como eu digo, entenda de família para saber trabalhar. Porque se a gente não trabalha essas coisinhas que a gente está aqui sentada fazendo, vocês não vão ver isso lá na mediação. Entendeu? Então, pela fala de Ruth, eu cheguei a dizer, bem, mas também tem o problema do subsistema. Quer dizer, na mediação familiar, são muitas coisas que a gente vê dentro da narrativa. Nós não estamos lá nem convivemos com os mediandos. Simplesmente são eles que nos dizem tudo. Mas nós precisamos identificar cada evento que está sendo ali narrado, que eles próprios não têm nem consciência, sabia? Então, vamos lá. A profecia que se autocumpre, não é um fenômeno mágico, mas uma consequência da interação entre a comunicação. Peraí. Então, começando de novo. A profecia que se autocumpre não é um fenômeno mágico, mas uma consequência da interação entre percepção, comunicação e comportamento humano. Isso aqui resulta na profecia que se autocumpre. Ah, mas minha mãe disse isso e não ocorreu comigo, porque você não acreditou. Não foi uma profecia, não acreditou. Precisa da crença, porque é a crença que faz
com que venhamos a nos comportar de acordo com aquilo que acreditamos. Então, não é uma mágica, não é do nada. Existe uma comunicação, eu percebo essa comunicação como real e me comporto de acordo com ela. Então, ela se cumpre. E eu vou encerrar com uma citação que eu achei assim bem bacana. Com uma citação que eu achei assim bem bacana. Com frequência, a profecia é a causa principal do acontecimento profetizado. Com frequência, a profecia é a causa principal do acontecimento profetizado. Se aquilo não fosse acreditado, se não dessemos crença, não seria nenhuma profecia, seria uma fala comum qualquer. É profecia por quê? Porque ela se autocumpriu. Porque nós nos conduzimos para este comportamento, para que isto se cumprisse. Então, quando tudo é a mesma coisa, quando assim mesmo, pense bem, você não está desejando, pensamento positivo, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Acontece. É a mesma coisa. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ver agora como que a gente vai lidar com essas profecias na mediação. Primeiro, na família. A gente começa como, gente? Desconstruindo. E foi assim que todas as profecias foram sendo desconstruídas. Mulher que não é virgem, nenhum homem quer. Alguém acredita mais nisso? Mas antigamente acreditava. Olha, é capaz que tem alguém que ainda acredite, viu? Não tem mais, sabe por que que não tem? Porque os homens já não estão Eu não procurando. estou mais procurando mais. Ela não vai se autocumprir. Se você não tem um relacionamento, é uma decisão sua. Não é porque você não é virgem. É porque ou você decidiu, ou você se traumatizou, ou você isso, ou você aquilo, mas não por esse motivo. Porque essa profissão, acabou a crença, acaba a profecia. Diga, Márcia. Dalvinha, eu estava me lembrando aqui de uma coisa que eu acho que é muito forte. Eu já ouvi em várias famílias se falar do filho do meio. Isso é uma Sim. crença, né? Todo filho do meio é problemático. Não sei se você já enfrentou isso, já viu em alguma situação, mas eu já vi, e assim, a nível familiar e a nível de trabalho mesmo, de chegar um momento de dizer assim, mas quem está causando o problema é o filho do meio, e todo filho do meio que está espremido, né? Entre o caçula, que é a raspa do tacho, e o primogênito, que é aquela Veja, o completude. caçula é o dengo da família. Isso, O primogênito é aquele que, pelo amor de Deus, é o chefe da família. pois é, o que E chegou e ele que me tornou fica mãe e numa pai. idade muito interessante. Nem ele é tão pequeno para ficar se aliar ao caçula, e Caçula. nem é tão grande para se aliar ao mais velho. E aí Sim. é o só. Ele que Além de tem ter o que se só, virar. E eu é, até, eu acho mais, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vejo mais do filho do meio, mais um mediador. Horas ele está cá, horas ele está lá, entendeu? Querendo se enturmar sem achar a turma. sim. Agora, Mas isso você, aí, eu dou essa aula quando eu dou as dinâmicas. Ó, como é o nome dessa aula? Você lembra, Magda?
As dinâmicas do subsistema fraterno. Aí eu falo do filho mais velho, filho do meio, filho caçula, e também a influência disso quando eles estão adultos, casados. Os filhos caçula casados é aqueles que a mulher tem que ter não sei quantos braços, não sei quantas mãos, né? Que eles não fazem nada, porque sempre receberam tudo. Os filhos mais velhos é aqueles que mandam, grandes provedores, né? E, na realidade, na dinâmica do casamento, faz uma diferença grande quando casa dois irmãos mais velhos, são duas pessoas disputando poder, percebam? Quando casa dois caçula, é a família de origem tomando conta da casa. Ela é meu Deus do céu, não está vendo que fulana não vai dar conta de uma casa? E ele também não vai dar conta de tomar conta de mulher e filhos, aí a família de origem abraçando, não é? Então a gente vai ver isso. Posso até ver para a gente trazer aqui para o MIT sistêmico a aula só sobre essas dinâmicas, porque eu acho isso bacana também para o mediador, porque na realidade quando nós estamos na mediação, aí nós vemos essa simetria, a simetria está sempre nos primogênitos, seja do sexo feminino ou masculino, quando eles se unem, porque sempre tiveram poder, força, mando, né? E querem continuar. Aí encontra outro que é a mesma coisa. Então, quando casa um mais velho com um caçula, aí é que é interessante, né? Seja lá quem for, é quase que um fica pai do outro, né? Um não faz nada e o outro trabalha demais. Seja a mulher ou seja o homem, que às vezes o caçula é o homem, a mais velha é a mulher. A mais velha não é a mais velha no relacionamento, não. A que a filha mais velha da família de origem, né? Então, é aquela mulher quem toma as rédeas da casa. E o filho, e o marido, aquele marido que diz, espera fulano, não vamos comprar uma casa. Se esperar fulano, não vai reformar a cozinha. Vocês já ouviram isso? Se esperar fulano, o banheiro vai ficar assim o tempo todo. É aqueles que passam o tempo todo realmente esperando que os outros façam. Não é nem pelo dinheiro, não. Eles estão ali, trabalham. Mas, como quem diz assim, não dou para isso. Porque nunca fizeram, sempre acharam. Então, eu vou ver se eu arrumo uma aulazinha assim com as dinâmicas, que isso também é um assunto bastante interessante na mediação. Para a mediação é interessante. Tá certo? Professora Dalva, tire um print desses livros que a senhora está indicando aí do Paul Lavix. Então eu boto no grupo. Tá todo mundo aqui faz parte do grupo, né? Porque mesmo quem não fazia parte, né, a gente foi chamando, eu quero para fazer. Aí eu coloco no grupo. Tá certo. Tá bom? Boto todos, que são excelentes livros. Na estante virtual a gente encontra eles? Encontra. Eu comprei todos na estante virtual. Tá bom. Todos comprei lá. E muito bom. E tem outros. Esse O Olhar do Observador e a Realidade Inventada, na realidade, é uma coletânea de textos maravilhosa. Entendeu? É construindo uma realidade. Esse aqui é da época do movimento construtivista, né? Entendeu? E é maravilhoso. É um crescimento que a gente tem num nível de percepção sistêmica muito grande, muito grande. Acredito que já não tenha mais nem tantos livros assim, né? Que lá no meu curso eu sempre indico da professora Maria José, porque também são livros que retratam realmente, entendeu? Os sistêmicos. Mas quando a gente vai na origem, na fonte, outra história, outra história. Mais alguma coisa, gente, que é para não ficar muito tarde? Vou precisar me ausentar e eu também. Para não ficar muito tarde, antes que o médico diga que eu, no primeiro dia, não quero mais dar aula de 3 horas, 4 horas, não. Chega.
Já fiz muito Tá. isso. Ai, tirou turma aí? Então, a próxima aula vai ser logo no início de abril, dia 2 de abril. 2 de abril, que Tá, é a segunda parte disso. Que isso, eu tá certo. eu já separei já a data, porque 9 eu já estou em outra palestra, mas 2 de abril, com certeza, eu já separei para vocês, que é para a gente encerrar isso aqui e vou ver. Ah, gostou, gente? Gostou do tema? Vocês gostaram do tema? Ah, sim, excelente. É um tema um pouco mais diferente, sair um pouco de negócio de mediação, mediação, mediação. E falamos em mediação, mas ter esse olhar, entendeu? Aí vou ver se eu pego alguma coisa sobre a posição dos irmãos, que também é um tema interessante, que eu gosto assim, que a gente veja o que está por trás do conflito. E Sim, para se ver isso, com toda certeza, é preciso que nós saibamos um pouco sobre família. Ou a gente não vai ver o que está atrás, só vai ver o que estão dizendo. O que é que estão dizendo, gente? Cada um falando a sua verdade. Não pense que eles mentem, não. São as perspectivas que são diferentes. O mesmo evento, um está vendo de uma forma e o outro está vendo de outra. Um está vendo pelo lado esquerdo, o outro está vendo de cima, só está vendo o coco do chapéu. E aí nós temos que abrir as perspectivas. Ah, você só está vendo aqui em cima, mas tem aqui do lado, tem o outro lado. E é isso, mas para fazer isso é preciso saber. É preciso estudar família. Não é só estudar técnica de mediação. Entendeu? Então aí a gente vai aí seguindo, vamos devagarinho, com fé em Deus agora vai tudo. A questão é que sempre pesa mais sobre as mulheres. Olha, esse sempre, a gente já está na hora de colocarmos entre aspas, né? O passado, sim. Agora você vê uma autonomia muito grande com as mulheres. Já cada vez mais avançando. Olha aqui para essa sala, estão só mulheres estudando, só mulheres crescendo. O que está ocorrendo, na realidade, é o masculino sem dar conta desse feminino que vem cada vez mais, entendeu? Crescendo em conhecimento, crescendo de forma profissional, de forma pessoal. É isso que eu estou observando, é isso mesmo, entendeu? A gente já não está naquele lugar do passado, mas, gente, nós estamos evoluindo. Isso é uma evolução, não é uma revolução, né? Não estamos com as armas, mas estamos chegando lá, estamos batendo de frente, viu? E estamos chegando junto. Tá certo? Então, posso aguardar vocês dia 2 sim. Sim. para a gente prosseguir? Então, agradeço, gratidão imensa. Desculpa aí que não. A você também. Faço que não tem slide, não tem problema, porque era mesmo um diálogo. Às vezes, ó, obrigada pelos coraçõezinhos. Ah, eu não tenho coração. O mouse não está funcionando. Às vezes eu trago slide, mas por uma questão de didática, que é o quê? Eu estar falando e vocês estarem ali acompanhando com mais vagar a minha fala, entendeu? Não que seja necessário aí. O mouse deu lá o problema dele e nós conduzimos e continuamos. E eu achei assim um bate-papo legal, não foi? Muito bom, muito bom. Então, até o dia 2 de abril, estaremos aqui falando ainda sobre agora um pouco mais sobre mediação, um pouco mais em como lidar com esse tema, que agora vocês já sabem. Tá. Um cheiro grande. Boa noite, Tá bom? Muito obrigada, querida Coração bem Dalva. todo para Muito boa vocês. noite. Gratidão, gratidão, Boa noite a gratidão. todas. Boa Bom noite. rever todas. Beijo, Tchau, tchau. beijo, beijo. Uma Beijão ótima para semana para todos. vocês. Posso Tchau. sair, gente? Posso sair? Pode, professor. Deixa eu ver se eu consigo fazer um coraçãozinho.
Não, não fiz. Não Ali, fiz. ó. Aqui eu consigo. Não consigo. Consigo. Agora que eu vi, rapaz. Olha, esse é assim, ó, Nanda. Obrigada, gente. Valeu, valeu. Deixa eu sair aqui para descansar.